Senhor, amém? Que todos nesta sexta-feira possam ter acordado bem, ter acordado com as misericórdias do Senhor sendo renovada na vida de vocês. Quero pedir de antemão que as pessoas que não forem inscritas no canal se inscrevam, tá? Para que a palavra de Deus possa ser divulgada para todos os lugares, para mais lugares, né? Quanto mais lugares, mais pessoas conseguirem ouvir a palavra do Senhor, é melhor. Então, eu peço que aqueles que estão inscritos, eu agradeço de coração, e aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam e compartilhem os vídeos. Compartilhe no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook, compartilhe, né, no Face, no Instagram, né, e vão divulgando, me ajudando a divulgar, porque tem muitas almas sedentas da palavra do Senhor. Tem muita gente precisando de ouvir uma palavra, tem muita gente precisando se achegar mais ao Senhor, tá muita gente precisando de socorro, né, de socorro mesmo. Então eu peço para vocês que compartilhem o vídeo. Amém? Ou passe para alguém que você conheça, que você acha que está numa situação, às vezes embaraçosa, numa situação difícil, numa situação de calamidade, e você passe o vídeo, porque eu tenho certeza, a única coisa que pode nos acalentar, que pode fazer a gente sair de qualquer coisa ruim, é a palavra do Senhor, é o Senhor. O Senhor é fiel em tudo que faz, amém? Ontem o meu esposo estava lendo uma palavra para a gente, contando um testemunho da vida dele, né, e por sinal muito maravilhoso, porque testemunho assim é muito bonito, né, principalmente para a pessoa que vive o testemunho, porque às vezes um testemunho para a gente conta testemunho, às vezes a pessoa não acha um testemunho assim, se não for um testemunho assim de morto, que vive de novo, se não for um testemunho muito assim chamativo, as pessoas acham, às vezes tem gente que acha assim, mas que testemunho meio xoxinho, né? Testemunho meio bobinho, mas não é. É porque às vezes para aquela pessoa aquilo lá vale muito, né? E para outras pessoas, às vezes para você que não liga, né? Que não tá querendo muito aquela bênção, aquela coisa, você não acha. Às vezes você não acha graça muito, né? Então, assim, testemunhos, a gente tem que começar a ver os testemunhos, enxergar os testemunhos das pessoas como se fosse um testemunho, assim, um testemunho extraordinário mesmo, né? A gente tem que, qualquer testemunho é um testemunho divino, é um testemunho assim que o Senhor fez por aquela pessoa naquele dado momento que a pessoa estava precisando, estava necessitando, e é uma coisa relevante, sim, é relevante para a pessoa, e nós devemos começar a ter um olhar relevante para os testemunhos das pessoas. Amém? Então, meu esposo lendo, né, lendo sobre Jeremias e falando do testemunho dele, o Senhor tocou no meu coração. Para mim, tá falando acerca de alguns versículos, eu vou estar comentando aqui. E Jeremias, a gente sabe que foi um dos profetas maiores, né? E é um profeta, assim, maravilhoso, né? Foi um profeta, assim, que Deus levantou desde o ventre da sua mãe. Ele já tinha sido escolhido por Deus. E a gente sabe que Jeremias é um profeta que o Senhor, assim, não que o Senhor não fez com os outros profetas, mas ele está enquadrado naqueles 4 profetas maiores, e sim, Jeremias passou por uma época muito difícil, né? Mas o Senhor esteve com ele. Então eu quero estar lendo aqui em Jeremias, no capítulo 1, né? E eu vou ler apenas alguns versículos. Então eu vou ler aqui o versículo de número 6, tá? Que diz assim: Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
E pelejarão, agora eu fui lá para o 19, tá? Eu li o 6, o 7 e o 8, vou ler o 9 também. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E vou para o 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, o Senhor falou comigo através ele falou comigo através desses versículos, 2 pontos, e eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro, que quando ele diz assim, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, né? Então ele quis assim, o que ele quis? Ele estava com medo. Jeremias, ele estava com certo medo de assumir um compromisso tão grande, porque você ser chamado para ser profeta não é fácil, né? A gente sabe que hoje em dia, eu já até falei isso no meu canal, que hoje em dia a gente não tem profeta mais. O último profeta que a gente teve foi João Batista, então é errado a gente falar profeta, a gente chamar pessoas, você é o profeta de Deus, não, né? Então é errado, hoje em dia a gente tem o dom da profecia, né? A gente não tem profeta, né? Então, naquela época, era assim, eu acho que era uma coisa muito complicada, né? A pessoa, assim, mesmo Deus chamando, você sabe que Deus vai ser com você. Mas ali ele teve medo. Então, o que ele falou? Senhor, eu sou apenas uma criança ainda. Né? Não é a criança que ele quis dizer, é que ele quis falar assim, ó, eu não sei falar direito, como que eu vou anunciar o que o Senhor me falar, como que eu vou falar para as pessoas, e se eu falar uma coisa de mim, não falar, achar que é de mim, não falar certo, né? Às vezes não falar naquele parâmetro certinho que o Senhor me passou e eu falar, né? Então, assim, acho que passou milhares de coisas na cabeça de Jeremias, né? E isso acontece com a gente. Às vezes, o Senhor coloca coisas, fala pra gente falar determinadas coisas, porque igual eu falei, a gente tem hoje o dom da profecia. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o dom da profecia também, porque a gente sabe que as pessoas, a gente não tem temor, hoje as pessoas não estão tendo temor mais, as pessoas não estão tendo nem medo mais. Jeremias ainda assim teve uma coisa muito bonita, porque ele temeu, ele teve medo e indagou o Senhor e falou, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Né? E o Senhor falou, não, você vai para onde que eu te mandar, aí você vai falar, você vai para onde eu mandar, porque eu sou Deus, eu coloco as palavras na tua boca. Hoje em dia, as pessoas, muitas pessoas hoje em dia usam, às vezes, o dom da profecia como brincadeira. As pessoas, às vezes, não leem a Bíblia, não estudam, porque nessa época Jeremias, todos os profetas eram estudiosos da Bíblia, porque para você ter o dom da profecia, eu creio assim, que não é você sair profetizando, você sair falando as coisas, aquilo que vem na tua cabeça, às vezes aquilo que você está emocionado, às vezes a pessoa está ouvindo um louvor, ela começa a se emocionar e ela acha que Deus está falando e começa a falar coisas que você pode destruir a vida do seu irmão. Então, quando você tem que tomar muito cuidado. E o dom da profecia é chamado. Não é qualquer pessoa que pode sair passando profecia. É um chamado, certo? É um dom. Por isso que chama dom da profecia. Não é todos que têm. Então, às vezes, na igreja, a gente vê muito gente, todo mundo, e vai aquele turbilhão de gente. Às vezes, vê uma pessoa sendo levantada. Às vezes, a pessoa foi levantada por Deus para ter aquele dom. E aí a pessoa, às vezes, deseja aquilo e ao invés de orar, fala assim, nossa, que lindo, né, aquele dom, deixa eu orar, pedir para Deus, eu vou jejuar, eu vou começar a clamar ao Senhor para ver se Ele tem misericórdia, me dá esse dom. Não, a pessoa às vezes não faz isso. O que ela faz? Ela pega e começa a sair falando, começa a sair com o dom da profecia, ela acha que ela tem também e começa a sair falando coisas que não é do Senhor. Primeiro, que eu já falei isso muito no meu canal também, que você vai ter que, no dia do julgamento, você vai ter que prestar conta daquilo que você fez, daquilo que você falou, que não foi Deus que falou. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, e sem falar que você destrói a vida, né? Eu mesmo, nossa, eu já umas 2 ou 3 vezes que eu já fui quase destruída dentro da própria igreja por conta de profecia, que não era do Senhor, e eu muito inocente no começo, porque hoje eu sei distinguir.
Hoje eu sei aquilo que é do Senhor, aquilo que não é. Mas na época, quando eu entrei, quando eu estava bem no início da fé, eu achava que tudo era de Deus, tudo, né? E quase que eu fui, assim, uma única vez, eu acho que foi uma ou duas vezes que eu acho que eu quase saí da igreja por conta de profecia, que não era do Senhor. Acabou com a minha vida, né? Deus ainda teve misericórdia e me levantou e me reergueu. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente tem que ser como Jeremias, hoje em dia você tem que temer também, ter medo, porque ele fez uma coisa bonita. Tá certo que ele ficou assim, meio assim com medo e não queria confiar no Senhor, mas antes você ter um pouco de medo do que você sair tentando destruir a vida das pessoas, porque tem pessoas também que usam profecia também, às vezes porque até não gosta muito da pessoa, existe até isso, às vezes a pessoa vai, sabe da vida dela e começa a falar, então tem que tomar muito cuidado. Então, assim, um ponto que o Senhor tocou no meu coração para me falar é isso, né? Porque quando o Senhor disse aqui para Jeremias, eu coloco as palavras na tua boca, é outra coisa que também tem muito nas igrejas. Ai, o que você falar, eu assino embaixo. Gente, quantas vezes eu vi isso na igreja? Pessoas falar assim, ó, orar, já aconteceu isso por mim, falar assim, ó, o que você diz, irmã, Deus assina embaixo. Gente, a própria Bíblia diz, o que o Senhor disse para Jeremias, não é só para Jeremias, não, nem vou entrar em outros detalhes, falar muito, senão vai ficar grande aqui, já está 11 minutos ali o vídeo. Então, assim, por exemplo, você viu na Bíblia o que ele falou para Jeremias? O que eu mandar você falar, eu vou colocar na tua boca o que é para você falar. Então, Deus jamais vai assinar embaixo aquilo que você sai falando, não. Quer dizer que você sai falando o que você quer e Deus vai assinar embaixo? Não vai, não. Tá, irmãos? Não se engane. Se você ouvir algum dia alguém falando isso, você pode falar o que você quiser aí, você tem o dom, você é profeta e você fala aí que eu vou assinar embaixo. Tá errado. Deus não assina embaixo do que o homem fala. Deus vela, tá escrito aqui, Jeremias falou para Jeremias, eu velo. Aqui, ó, quer ver? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, e disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então ele cumpre, ele vela pelo aquilo que ele disse que ele mandou falar, que realmente, né, ele mandou falar. Agora, outro ponto aqui, rapidinho, porque senão tá ficando muito extenso já o vídeo, quando ele fala de que a pessoa pode ir, que Jeremias estava com medo, primeiro de ser uma criança, e depois ele estava com medo também o quê? Das perseguições, porque não é fácil, né, gente, a gente ser perseguido. E quando o Senhor fala que a gente vai ser, que ele vai livrar a gente, igual ele falou aqui no 19, ó, e pelejarão, o Jeremias, contra ti, mas eles não vão prevalecer, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, quando o Senhor fala para você, tá, que está aí do outro lado aí, se o Senhor fala assim, ó, vai, faz isso, porque eu vou ser contigo. Aí, às vezes, muitas pessoas acham que vai acontecer só coisas boas. Fala assim, eu vou mesmo, porque o Senhor vai estar comigo. E fica... Quando começa a acontecer coisa ruim, a pessoa começa a falar assim, mas o Senhor não falou que estava comigo? Gente, o Senhor fala que está com você, mas não é que você não vai passar por tribulação, você não vai ter aflição, você vai ter tudo, mas ele vai estar com você. Aqui, vocês têm noção do que Jeremias passava? Jeremias ficou em calabouço, Jeremias foi preso. Então, quando o Senhor disse que era com ele, que ia ser fiel para livrar ele, o Senhor foi realmente fiel. Só que ele passou por cada tribulação, ele foi preso, ele foi jogado em fossa, entendeu? Ele foi jogado em calabouço, em fossa. Ele quase morreu afogado nessa fossa, porque a água ficou até aqui nele, aquela água de esgoto, tá? A água de esgoto, agora vocês imaginam. E nessa hora, eu acho que ele não estava nem tanto pensando no esgoto, né, na água. Eu acho que ele estava pensando que ele ia morrer afogado, porque a água estava até aqui no pescoço dele. Então imagina. E lá naquele calabouço, o Senhor esteve com ele. O Senhor foi um meio de livramento que o Senhor fez. Foi uma porta de escape que o Senhor fez, porque na época, naquele momento, estava tendo guerra, estava tendo alguma coisa ali. E que se ele tivesse ali no meio, ele ia morrer. Então foi um meio do Senhor livrar. Então o Senhor usa meios, ele usa artifício, ele usa um meio para nos livrar. E às vezes é um meio ruim e a pessoa acha, não, mas o Senhor falou que estava comigo, mas o Senhor está com você, mas ele está com você nos momentos bons, nos momentos ruins. Ele está no meio bom e no meio ruim. Então, às vezes, ele pode estar com você e você preso.
E daí? Você está preso? É ruim? É, mas o Senhor está contigo. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor Jesus Cristo.